O cenário é de recuperação lenta dos fundos de lajes corporativas. Então, quais são os fundos imobiliários recomendados para o momento? Será que investimentos em fundos de infraestrutura podem aumentar a lucratividade com o pagamento de dividendos? Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. E a gente está hoje com o analista José Falcão, da Nuinvest. Ele traz todas as atualizações da seleção Top FI para março. Seja bem-vindo, José, tudo bem? Olá, Karina. Olá, pessoal. Vamos nessa falar um pouco sobre o fechamento dos fundos imobiliários no mês de fevereiro e as novidades da nossa seleção Top FI. É isso aí, mas antes da gente chegar lá, vamos tentar fazer um pequeno retrospecto do que está acontecendo, um panorama através do desempenho dos fundos imobiliários no mês de fevereiro. Quais são os seus destaques, Sim, Karina. O IFIX, principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, fechou fevereiro com uma nova queda de 0,45% e completou o quarto mês seguido sem ganhos. Quando a gente pega o acumulado do ano, esse recuo chega a 2,26%. E com dados da plataforma Economática, dos 111 fundos que compõem o IFIX, 46 encerraram o segundo mês de 2023 no campo positivo e foi menor do que os 54 registrados em janeiro. Agora, falando dos segmentos dos fundos imobiliários, quais se destacaram agora no mês de fevereiro, Zé? Dos principais segmentos presentes na composição do IFIX, os de recebíveis imobiliários apresentou melhor desempenho, com leve alta de 0,07%, ou seja, próximo da estabilidade. Já os de laje corporativas amargou perdas em torno de 2,6%, seguido de shopping, com recuo de 0,97%, o segmento agro, 1,08%, logística, 1,32% e os fundos de renda urbana, que caíram ainda mais, 2,87%. Agora, falando especificamente sobre os fundos de papel, o que fez com que eles ganhassem mais relevância no mês passado? Pessoal, os fundos de papel são aqueles FIIs que investem em títulos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário. E esses títulos são normalmente indexados ao IPCA ou ao CDI. E foi a única classe de FIIs que fechou no positivo entre os principais segmentos de fundos imobiliários. E reforça, então, a expectativa do mercado para esses ativos em 2023, conforme a gente vem destacando desde novembro e dezembro do ano passado. Assim, o que é que contextualiza esse movimento e essa expectativa melhor em relação aos FIIs de papel? Porque quanto mais elevado estão a inflação e os juros, maior a receita dos FIIs de papel e mais dividendos eles distribuem aos seus cotistas. Em fevereiro, por exemplo, o IPCA subiu 0,76% e foi acima do esperado. Já, olhando pela parte dos juros, o Banco Central manteve pela quarta vez consecutiva a taxa Selic em 13,75% ao ano. E este cenário, conforme eu comentei, beneficia os FIIs de papel. E como exemplo, eu vou mostrar para vocês aí na tela, dos 10 FIIs que proporcionaram maior retorno em fevereiro, todos são de papel. E retorno, quando eu falo aqui, é apenas o pagamento de dividendos que esses FIIs proporcionaram. As taxas mensais desses 10 maiores pagadores variam de 1,56% a 1,24% ao mês. E vamos pôr na tela os FIIs que se destacaram em rendimento para vocês acompanharem, mas vale destacar que não se trata de uma recomendação, cuidado, porém, desta lista, o KNHY11 e o VGIR11 me agradam mais do que os demais ativos que estão nessa lista dos 10 maiores pagadores de dividendos no mês de fevereiro. Agora sim, vamos falar das recomendações, o que o investidor deve fazer agora para o mês de março. Quais são as novidades na recomendação da Top FI? Olha, Karina, fizemos duas movimentações
estratégicas dentro da carteira, uma venda e uma compra, né? E qual foi o cenário e contexto para essa decisão? Isso foi motivado, conforme você comentou no início do programa, pelo cenário de lenta recuperação dos fundos de lajes corporativas, bem como elevada a taxa média, também como assim, a gente está buscando elevar a taxa média de carrego dos fundos que compõem a Top FI, aumentando o potencial de maiores dividendos ao longo de 2023. Então, a gente está buscando retornos de pelo menos 2 dígitos no pagamento de dividendos, né, pelos FIIs de papel, conforme a gente comentou aqui, e também pelos FII Infra, que é a grande novidade para o mês de março. A partir de março, vale destacar, abrimos espaço para fundos alternativos de renda passiva dentro da Top FI, como FIAGRO, FII Infra, além dos tradicionais fundos imobiliários que a gente já disponibiliza aqui há 3 anos na nossa seleção. Agora, falando sobre a entrada dos novos ativos na seleção, qual foi exatamente a justificativa para isso? Primeiro, e que é um pouco mais sensível, foi a venda do fundo BISFund, o BRCR11. Né? E só contextualizando também toda a história desse ativo dentro da seleção Top FI, em abril de 2021, incluímos o BRCR11 na seleção, e dentre os motivos que destacamos lá para incluir ele dentro da carteira foi ser o maior fundo de lajes corporativas da indústria de FIIs, o mais tradicional, ele é um gigante em tamanho, com área bruta locável acima de 100 mil metros quadrados, tem uma liquidez muito alta também no mercado, isso facilita e dá segurança para o cotista comprar e vender ativos na Bolsa de Valores. Os ativos também são de alta qualidade, concentradas nas principais regiões, nas principais cidades do país, quando a gente fala em mercado imobiliário, que é São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte dos ativos estão na cidade de São Paulo, que é o grande mercado de referência para fundos de escritórios, né? E o padrão construtivo também desse fundo, dos imóveis, são bem elevados, ali mais de 80% dos ativos com padrão A+. Além disso, a visão de longo prazo ela é mais otimista para o segmento de escritório, se recuperando dos efeitos das restrições impostas pela pandemia, porém, contraponto a isso, a essas qualidades que eu levantei aqui, a vacância ainda é um desafio para esse segmento. Só na cidade de São Paulo ela ainda está estacionada em 23%. Ela vem melhorando gradualmente, mas ainda de forma muito lenta, né? E atualmente a vacância do fundo está um pouco acima desse nível, em 24%. E apesar do pior já ter passado, a recuperação, conforme eu destaquei, ainda é muito lenta, os estoques de imóveis ainda são elevados, e isso reflete na pressão sobre o preço atual da cota, né? E pela falta de perspectiva de aumento de receita do BRCR11, decidimos, por hora, retirá-lo do portfólio, e é muito mais aqui uma questão macroeconômica relacionado ao setor de escritórios do que a qualidade do fundo em si. Tá? Então, a gente resolveu retirar temporariamente o ativo da seleção e vamos acompanhando daqui para frente. Quando o cenário estiver mais positivo, quem sabe a gente retorna com ele dentro do nosso ranking. Beleza, Zé, então você tirou um fundo da carteira, já está bem claro aí o porquê, mas agora eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o fundo que entrou. Qual que é a justificativa? A novidade da seleção Top FI é a recomendação de compra do Kinea Infra, o KDIF11. O fundo entra com uma primeira recomendação da classe de FII Infra, com o objetivo de diversificar o universo de recomendação para a renda passiva, através do investimento em fundos que aplicam seus recursos em debêntures incentivadas, voltadas ao setor de infraestrutura do país, que é um setor muito resiliente, com muitas oportunidades e promissor. O CADIF 11 atualmente é o maior e mais negociado FII Infra da Bolsa Brasileira, já tem um histórico aí desde 2017,
e sua carteira é composta por títulos high grade, né, de alta qualidade, aliada também à isenção, que é um grande benefício, que é a isenção de imposto de renda, tanto para os rendimentos como para o ganho de capital na compra e venda da cota do fundo, né, que potencializam, então, o retorno ao longo do tempo para o investidor. Para quem tem interesse, na verdade, sobre o ativo, confira a análise mais detalhada do CADIF 11 no nosso relatório, no Invest News e também no nosso portal da Nuinvest. E para entender mais sobre a classe de FIINFRA, para quem não tem o conhecimento, preparamos um material especial e vamos deixar o link aqui na descrição. E também o Eduardo Pérez, nosso analista de renda fixa, gravou o programa do mês passado, o Analistas em Ação, dedicado à renda fixa, né, onde ele fala especialmente sobre o FIINFRA, e eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser voltar lá e acompanhar o programa do mês passado, que já traz muita informação e muito conhecimento para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa nova recomendação que a gente está fazendo. Com certeza, não deixem de acompanhar aqui a nossa programação, tem vídeos e textos sobre outros temas, não só fundos imobiliários, então continuem no Invest News, se inscreva no canal se você é novo por aqui, deixa o like se você gostou dessa edição do Analistas em Ação. Zé, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigado, Karina, obrigado, pessoal, até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.